O podcast sobre água, do jornal Água e Ambiente, do mês de maio, é patrocinado pela Indáqua. O Fórum Biorresíduos volta a marcar a agenda no próximo dia 5 de junho no Porto. A terceira edição do Fórum Biorresíduos terá lugar no auditório do edifício Porto Inova Centro Empresarial. São muitos os temas em debate, desde logo os projetos que estão no terreno, mas também as soluções e caminhos identificados para a recolha de biorresíduos. Os exemplos que vêm de Itália. A valorização com a resposta à questão composto ou digerido. O mercado do biometano. E as soluções para os grandes produtores. Muitas razões para marcar presença na terceira edição do Fórum Biorresíduos. Uma iniciativa que tem o selo de qualidade Jornal Água e Ambiente. Não perca! Bem-vindos ao episódio do podcast sobre a água do Jornal Água e Ambiente, relativo ao mês de maio. O apagão elétrico teve pelo menos um contributo positivo. Alertou-nos para a falta de segurança de serviços críticos cuja continuidade tem de estar garantida, como a energia, desde logo, mas também a água. O episódio de maio do nosso podcast é sobre a avaliação que se pode fazer da segurança do setor da água. Temos um setor seguro? O que dizem os dados disponíveis? Duas questões que iremos aprofundar. Vamos começar pelos efeitos do apagão no setor da água. Qual foi a capacidade de resposta dos serviços? O Dr. Luís Simas, nosso convidado, é secretário-geral da Comissão de Planeamento de Emergência da Água e Resíduos, presidida pela ERSAR. É a pessoa indicada para nos ajudar a avaliar a resiliência, ou a falta dela, no setor da água face ao apagão. Mas vamos também falar dos dados disponíveis que nos indicam que há, e já havia antes do apagão, graves lacunas em matéria de segurança. A ausência de plano de segurança e a ausência de plano de contingência em muitas entidades gestoras a operar em baixa pelo país fora. A própria avaliação que a ERSAR faz do nível de segurança das entidades gestoras no seu índice de segurança e resiliência é também muito preocupante. E, finalmente, o facto da ERSAR não ter ainda conseguido recuperar do ataque informático de que foi alvo em março, que causou uma disrupção significativa nos seus sistemas de informação, como se pode ler no aviso do seu website, reforça o sentimento de insegurança sobre o setor. Para a nossa conversa, contamos, como habitualmente, com os residentes do podcast sobre a água do Jornal Água e Ambiente, o João Pedro Matos Fernandes, consultor do Instituto de Conhecimento da Abreu Advogados, e o Diogo Ferreira Oliveira, administrador da Defining Future Option. Vamos então ao nosso podcast. Agradeço a presença do Luís Simas. Muito obrigado para nos ajudar aqui a compreender como é que, de facto, o nosso setor da água reagiu ao apagão, como é que foram, que dados é que tem, acredito que nos tenha trazido alguns dados sobre a resposta que o setor deu, onde é que sentiu dificuldades, onde é que esteve à altura daquilo que se esperava. Muito obrigado pela sua presença e começo pelo Luís Simas, pelo Dr. Luís Simas. Muito obrigado à Água e Ambiente, da pessoa de João Belo, por este amável convite que muito nos honra. Um cumprimento aos dois comentadores residentes, é sempre um gosto ouvir os vossos comentários e a vossa experiência. Eu que sou um ouvinte assíduo do podcast e, portanto, considero muito as vossas opiniões. Bom, o apagão veio demonstrar algumas coisas. Se eu pudesse resumir numa frase, eu dizia que o setor da água respondeu muito bem, mas tem pouca ação preventiva. Mas a resposta foi muito positiva. E digo isto com a noção ou com um histórico que nós temos, se nós pensarmos nos últimos 20 ou 25 anos e pensarmos nos eventos extremos que já aconteceram nos últimos 20 ou 25 anos, as diferentes secas, a gripe A, a legionela em 2014, a pandemia de Covid-19 e agora este apagão. E em todos estes momentos há um aspecto que é muito claro. A água na torneira nunca chegou a faltar de forma significativa, de forma a afetar significativamente a vida dos cidadãos. E isto significa que o setor tem esta resiliência, tem esta capacidade de resposta.
Agora, naturalmente nota-se que há necessidade de um maior planeamento do ponto de vista da prevenção. Mas também não podemos esquecer, e o apagão também veio demonstrar isso, e nós que, ERSAR, enquanto presidentes da Comissão de Planeamento e Emergência de Águas e Resíduos, e que tomámos a opção de... Eu estava no Centro de Coordenação Operacional Nacional, na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, onde estavam reunidas cerca de 30 entidades a avaliar os problemas dos diferentes setores e a decidir a alocação de meios. E depois a Presidente da Comissão, a professora Vera Heiró, que estava no Centro de Operações das Águas de Portugal, que funcionava na EPAL, a fazer a ponte entre as entidades gestoras em alta e entidades gestoras em baixa e a comunicar comigo para depois nós transmitirmos em sede CCON tudo aquilo que se passava. Apesar de todas as dificuldades de comunicação. E aquilo que é importante perceber, e a Comissão de Planeamento e Emergência, não só a nossa, mas todas as outras estão a trabalhar e vão começar a trabalhar mais afincadamente nisto, é nas interdependências. Porque o setor da água reagiu, mas o setor da água não depende de si, apenas numa situação destas. Depende, por exemplo, do setor energético, precisa de combustível, precisa do fornecimento de energia, seja ela de que forma for, e, portanto, isso também condiciona esses aspectos. Claro. E a ERSAR vai fazer uma ponte cada vez mais estreita também com o seu congénere regulador, com a ERS, precisamente para garantir que a energia e o setor da água têm uma relação mais estreita. Agora, em resumo, o setor da água é resiliente, mas tem um caminho a fazer do ponto de vista da preparação e do planeamento. Referiu que o setor da água não tinha sido significativamente afetado. Sim. Quantos consumidores é que ficaram sem água logo no momento em que a energia deixou de estar nas redes? Nós tivemos a preocupação de, a seguir ao apagão, o apagão foi a 28 de abril e nós a 14 de maio estávamos a fazer uma reunião da Comissão de Planeamento de Emergência de Águas e Resíduos. E saiu um inquérito onde nós procurámos, de uma forma muito simples, responder a 3 perguntas. Nós queríamos perceber o impacto do apagão, queríamos perceber a capacidade de resposta das entidades gestoras e ter logo também um conjunto de medidas que as entidades gestoras identificaram como importantes para o futuro, para numa situação futura, não necessariamente um apagão, mas de outro evento disruptivo, terem uma maior resiliência. Eu diria que o número de respostas já é interessante, mas ainda não é suficiente, porque nós temos cerca de 30% das respostas do universo. E aquilo que estes 30% deram é que das entidades gestoras, por exemplo, que no abastecimento da água reportaram impactos, que foram cerca de 2/3 das respostas, 75% delas sentiram estes impactos na primeira meia hora a seguir ao apagão. Portanto, há quantas entidades gestoras? Estamos a falar de 31 entidades gestoras. E quantos consumidores? Estamos a falar de cerca de 500 mil de pessoas. Cerca de 500 mil de pessoas. Aconteceu ao Diogo, ficou logo sem água. Logo. Pronto. Logo sem... É curioso que umas semanas antes tinha acontecido na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no âmbito dos trabalhos normais do Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência, uma sessão de reflexão sobre reservas estratégicas, onde se falou de energia, onde se falou de medicamentos e onde se falou de água. E nós tivemos a oportunidade de fazer uma apresentação. Nós temos um indicador de perfil na nossa qualidade do serviço, além do indicador de perfil que referiu da segurança e resiliência, que podemos falar dos resultados dele também, os últimos resultados disponíveis, este indicador da autonomia dos reservatórios. E eu posso-vos dar os dados que nós temos. A autonomia dos reservatórios das entidades gestoras em alta varia entre 10 horas até cerca de 3 dias. É, neste momento, o padrão que nós temos, de acordo com a informação das entidades gestoras em alta. Nas entidades gestoras em baixa, esta autonomia varia entre 2 horas e 6 dias. Mas isso nos casos em que há armazenagem. Nos casos em que há reservatórios, que têm água armazenada, e, portanto, no caso de uma disrupção, de uma ausência de fornecimento de água aos reservatórios, portanto, a autonomia dos reservatórios tem esta amplitude espalhada pelas diferentes entidades gestoras ao longo do país. Naturalmente, nós não podemos esquecer uma coisa. A água não pode ser armazenada num reservatório de forma indefinida.
temos aqui os problemas de qualidade. A água estagnada no reservatório levanta problemas de qualidade. É preciso encontrar aqui um padrão. O 2395, o famoso decreto regulamentar 2395, ele tem uma fórmula, não tem uma data, ou não tem um período definido para cada reservatório. Há uma fórmula que depende do caudal, que depende da população que é abastecida. Ele está muito desatualizado, precisa de uma revisão, há muito tempo que está para ser revisto. Mas a revisão já foi feita, não foi publicada. Existe uma revisão que está no Ministério do Ambiente há vários anos. Pronto, mas para efeitos práticos não foi revisto. Mas perguntava, ainda assim ele estabelece algumas orientações a propósito da armazenagem. Essas orientações são cumpridas hoje? Nós não lhe conseguimos dizer que reservatório a reservatório se aquela fórmula é cumprida. O que nós conseguimos dizer é precisamente o que este indicador de perfil diz, é que acresce aqui um aspecto que é algumas entidades gestoras em baixa estão muito dependentes da capacidade de fornecimento das entidades gestoras em alta e algumas até nem têm reservatórios próprios. E, portanto, o apagão veio mostrar, por exemplo, que aquela famosa articulação que se fala entre as entidades gestoras em alta e as entidades gestoras em baixa, que é uma articulação que é muito importante e tem que existir cada vez mais, o apagão também veio evidenciar isso, que é importante que essa articulação aconteça. Nós não nos podemos esquecer, quando nós falamos do ciclo da água e depois fechamos e falamos do ciclo urbano de utilização da água, quando nós dizemos ciclo, é algo que não tem nem princípio nem tem fim, é um círculo, não é? É um ciclo que está completamente fechado. E, portanto, nós temos, no abastecimento de água, temos várias etapas que são umas geridas por umas entidades gestoras, outras etapas geridas por outra entidade gestora, alta e baixa, mas aquilo tem que funcionar como um contínuo. Tem que funcionar como um contínuo. E, portanto, do ponto de vista da resiliência, do ponto de vista da capacidade de resposta das entidades gestoras, é importante que esta articulação seja uma articulação quase perfeita. Certo. Eu não sei se querem colocar alguma questão a propósito, aproveitando aqui a presença. Colocar a questão, não, se eu tiver... Eu estou a aprender imenso. Tenho 4 coisas que eu gostava de dizer, assim, genéricas. A primeira é que, de facto, durante o Covid, não se sentiram problemas. E não se sentiram problemas com o facto de planeamento. E houve um planeamento muito próximo das entidades em alta e um planeamento envolvendo a ERSAR muito próximo das entidades em baixa, seja para o abastecimento de água, seja para os efluentes, seja para os resíduos. Tivemos alguns problemas de falta de EPIs no setor dos resíduos, mas até isso estamos a falar de dias em que o problema surgiu. Não se podia manusear o lixo sem luvas, mas estamos a falar de dias. De outra forma, o setor valeu-se de si próprio, porque a Proteção Civil não deu aqui ajuda nenhuma. Se perguntarem da minha experiência de vida, que é alguma, e sobretudo da minha anterior gerência, onde é que eu acho que o país mais falha era a Proteção Civil. Quando correr mal, vai mesmo correr mal. Eu achei graça, com todo respeito, o Luís a falar nas reuniões de planeamento que existem na Proteção Civil, e eu não conheço as consequências desse planeamento. A única vez em que a Proteção Civil, os únicos casos em que a Proteção Civil consegue reagir com algum planeamento é nas cheias. E porquê? Já agora também na água, porque há para dar informação. No dia que for a sério, eu acho que vai ser uma desgraça. A prova disso eram os incêndios. Proteção Civil e planeamento são expressões muito difíceis de colocar na mesma frase com o I. É a minha sincera opinião. Há planeamento prévio para uma situação destas? Havia planeamento prévio para uma situação destas? A experiência atual que eu tenho hoje na Proteção Civil, e eu trabalho muito próximo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, eu, enquanto técnico da ERSAR e a ERSAR enquanto instituição, trabalhamos muito próximos. Neste momento, o planeamento é uma prioridade na Proteção Civil. O Decreto-Lei 43 de 2020, que cria o Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência, e depois o que está neste momento a ser trabalhado para a definição das entidades críticas no setor da água, quer no abastecimento de água, quer nas águas residuais, o 22 de 25, são diplomas que obrigam a esse planeamento. A criação destas comissões de planeamento de emergência é realmente um passo à frente nessas debilidades. Posteriores a 95. Exatamente, nessas debilidades. 2017, 2018. Sim, mas elas verdadeiramente, por exemplo, a nossa Comissão de Planeamento de Emergência. Essa é recentíssima. O primeiro despacho que designa a Presidente é de novembro de 2013.
O último despacho que designa o vice-presidente é de 19 de abril de 24. Nós, passado um mês, estávamos a fazer a primeira reunião da Comissão de Planeamento de Emergência de Águas e Resíduos. Portanto, nós fizemos a primeira reunião em 27 de maio de 24, já fizemos 3 reuniões, já estamos a trabalhar na metodologia e na identificação das infraestruturas críticas, quer no setor do abastecimento de água, quer no setor das águas residuais. Portanto, tudo isto integrado no Sistema Nacional. Não havia planeamento, a partir daqui vai haver planeamento. A opinião que manifestou, eu diria que hoje ela já não se verifica. Já vai passar a ver. A minha experiência, de facto, esta. Vamos lá ver. A quem eu acho que deve ser, sobretudo, pedida esta maior capacidade é às entidades em baixa. Elas é que têm o cliente urbano e, portanto, é que têm depois de se entender, obviamente, com as densidades em alta. De uma maneira geral, da minha experiência, como já geri empresas de águas, esta capacidade anda entre as 12 e as 24 horas. Entre as 12 e as 24 horas. E, de facto, até 24 horas não há que haver nenhum suplemento de tratamento e, portanto, a coisa corre bem. Se o Diogo ficou sem água, eu acho que ele depende, sem saber, diretamente de uma bomba, porque, obviamente, isto é o pressuposto de 12 a 24 horas de abastecimento gravítico, não é? Porque quem depende diretamente de uma bomba, porque está numa zona mais alta da cidade e, se calhar, com excelentes vistas, que é certamente o caso da casa do Diogo, corre o risco da coisa lhe correr mal. Bem, vamos andar. Sim, eu acho que foram ditas aqui coisas muito importantes, mas talvez começar por esta. Eu duvido muito que algum conselho não tenha tido, em todos, mas se não foi em todos, estou lá perto, não tenham tido falta de água em algum ponto. Porque, a menos que os municípios sejam completamente planos e que tenham reservatórios com uma quantidade de água suficientemente alta, não aconteceria. Isto pode acontecer em sistemas, mas não acontece em municípios. Há subidas, há descidas e há prédios. E, portanto, por algum lado tem de haver, e há sempre, bombas sobrepressoras. Como é que estas entidades gestoras são preparadas? As entidades gestoras não têm um gerador, têm mais do que um gerador, para pontos-chave dos seus sistemas. Têm para a estação de tratamento, obviamente, para captações-chave, para alguns reservatórios apoiados-chave e por aí fora. Mas um município mediano, não estou a falar de um município grande, tem, à vontade, 200 bombas instaladas e não tem 200 geradores. E, portanto, assim que falha a eletricidade, aquelas bombas param. E depois é uma questão de tempo. O que nos leva à segunda questão do Covid e deste apagão. Eles são diferentes, mas obviamente que nem este setor, nenhum estava preparado nem para o Covid, nem estava preparado para um apagão sem aviso, de um segundo para o outro. São diferentes, porque no Covid aquilo que teve de se gerir foi pessoas, porque o problema eram as pessoas, eram as doenças. Neste aqui, foi-se à variável-chave no abastecimento de água, que é a eletricidade. Portanto, tem de haver redundâncias, não sei como, mas tem de haver e eu acho que a coisa não correu mal, não correu pior, porque foi pouco tempo. Vamos para a frente. Temos outros dados. Falámos de dados, em que dados nos podemos basear para perceber, no fundo, a segurança do setor. E temos dados, desde logo, dos planos de segurança da água. No RASARP, temos 218 entidades que prestam serviços de abastecimento de água em baixa e destas, apenas 75 têm planos de segurança, dá 34%. Se olharmos para o universo de entidades com mais de 30 mil consumidores, e porquê é que eu estou a falar de 30 mil consumidores? Porque o decreto já aqui falado, 194 de 2009, referia-se a 30 mil consumidores. Portanto, por analogia a esse decreto, o Jornal Água e Ambiente selecionou as entidades que prestam serviços a mais de 30 mil consumidores. São 79 entidades. E destas 79, 34 não têm plano de segurança de água. Para que fique claro, estes planos são necessários para qualquer entidade gestora, para as 218. Mas quando olhamos, podemos esta lente de 30 mil habitantes, constata-se que das 79 entidades, 34 não têm. Planos de contingência, para ficarmos todos na mesma página. E é importante referir isto, a própria SAR refere que os planos de contingência servem para responder a situações
de emergência motivadas por desastres naturais, sismo, inundações, condições meteorológicas extremas, ações humanas, sabotagem, vandalismo, incidentes inesperados, incêndios, falha de energia elétrica, que foi o caso. Portanto, coisas que são ponderosas seguramente. O que é que nos diz o RASARP, da ERSAR? Das 218 entidades gestoras, que em 2023 prestavam serviços de abastecimento em baixa, apenas 33 tinham um plano de contingência para a água. E das tais, colocando na mesma lente, das tais 78 entidades gestoras, que servem mais de 30 mil, por nós identificadas, 54 das 78 não têm plano de contingência. Pronto, dei estes dados para estarmos todos na mesma página e perguntar-vos aos três a que é que se devem estes dados que eu acho que são pavorosos. É por desinteresse? É porque os dados que a ERSAR pede às entidades gestoras são ciclópicos, são muito densos? Ou é porque estes planos são muito caros? A que é que se deve estes resultados? Que respostas é que me poderiam dar? Então, olha, os planos de segurança da água são aqueles que eu conheço melhor, não têm nenhuma resposta direta à pergunta que tu fizeste, meu caro. Os planos de segurança da água têm mais a ver com a qualidade da água que nós bebemos e a certeza de que o reservatório está suficientemente isolado para que um careca maluco lá vá pôr umas gotas que possa envenenar alguém. Isso é que são os planos de segurança da água, tem a ver com a qualidade, Eu lhe confesso que nem conhecia, e fui gestor de uma empresa de água há 10 anos atrás, que era obrigatório, que havia uma obrigatoriedade de haver planos de contingência de água. Vamos lá ver. Aquilo que me parece muito claro, mais importante que o plano, é haver um backup para poder dar resposta a momentos como estes. E esses backups conseguem-se sem geradores. Estes backups conseguem-se com alguns sistemas mesmo de geração de eletricidade a partir de fontes renováveis, têm é que ter inversores próprios e baterias próprias para não ficar dependentes do arranque do próprio sistema para poderem funcionar. E isso é que é fundamental fazer-se. Reparem, nós não podemos pedir ao setor da eletricidade que nunca falhe. Não podemos mesmo pedir. Os hospitais não podem ter essa ilusão. As telecomunicações não podem ter essa ilusão. Nós temos que ter meios próprios. E, nesse sentido, acredito muito naquilo que pode agora ser o papel da ERSAR, porque, parecendo que não, é sempre... Vou dizer que é bom ter acontecido um apagão, nem de perto nem de longe, nunca o direi, não é? Mas agora há um motivo para correr, não é? Há um motivo para as pessoas se preocuparem. E é óbvio que as entidades gestoras olham para isto com uma preocupação diferente do que olhavam antes do próprio apagão. Mas eu não peço à REN que me dê mais segurança. Não posso. Nós da água não podemos fazer isso. Temos é que, de facto, assegurar que temos esses sistemas de backup próprios, pelo menos para aceder àquilo que é mais crítico e não aproveitar essa razão. Isto concluo para termos mais geradores a diesel. Acho que há outros sistemas renováveis que podem fazer a mesma função. Portanto, acho que os planos de segurança não são necessários do ponto de vista da segurança. Não foi isso que eu disse. Os planos de segurança não têm este foco. Os planos de segurança têm a ver com a qualidade da água e o não haver invasão das estruturas. Isso é segurança. Está bem. Isso é aquilo que são os planos de segurança. Depois existem os planos de contingência que eu não conhecia. Falha minha e ignorância, não é? E nos planos de contingência, é óbvio que há aqui uma falta de planos de contingência. É óbvio que eles têm que ser mais desenvolvidos. Estou-me a lembrar da quantidade de municípios que não tinham planos de segurança com 600, não é? Portanto, têm que ser mais desenvolvidos. Mas ao ser desenvolvidos, aquilo que eu acho é que é fundamental eles serem desenvolvidos numa perspectiva de uma certa autonomia para essa contingência e uma autonomia baseada em renováveis. Mas, sim, Diogo. Eu acho que isto leva-nos novamente à questão do planeamento ou da falta de planeamento. Portanto, é uma lei de 2009, não é uma lei recente. É uma lei de 2009 que diz que aquelas entidades acima dos 30 mil habitantes tinham de ter os planos. E nós não estamos nem em 2019, qualquer dia estamos em 2029. E ainda há entidades sem estes planos. Entretanto, voltando à questão do planeamento, há uma nova lei que agora alarga, deixa de ter a lógica dos 30 mil habitantes, passa a ter a lógica de universalização, que é uma lei de 2024, 69 de 2024. Mas o que é que esta lei diz? Diz que, tudo bem, tem de se fazer, mas no caso das captações é só em 2027. No caso dos sistemas de abastecimento de água é só em 2028. E no caso dos sistemas prediais, só em 2029. E, portanto, volta-se a criar aqui
uma situação em que estamos nas mãos de Nossa Senhora de Fátima até àquela data. Porque se não se fez de 2009 até agora, com uma lei que já existe e que é obrigatória, e agora cria-se uma nova lei em que dá um período até 2027 ou 28 ou 29, só mesmo Nossa Senhora de Fátima para que a coisa não aconteça outra vez. Mas eu ir mais longe, é que não se fez desde 2009. E qual é que foi a consequência? Nenhuma. É inconsequente. As entidades gestoras não fizeram os planos de segurança. Por sinal, devo dizer que essa questão do plano de segurança ser só para a qualidade da água não tem uma interpretação universal junto das entidades gestoras. Há umas que acham que aquele plano de segurança tem de ir aos trabalhadores. Tem toda a razão. Essa é a ideia que eu recordo daquilo que é um plano de segurança. Mas para terminar o raciocínio, é inconsequente. Não há uma penalidade, não há absolutamente nada neste momento, inclusivamente situações de negligência, porque obviamente se há um problema mais grave, se aquele apagão não tem durado 10 horas, tem durado 15 ou 20 horas, a água ia faltar em muitas torneiras e, portanto, e depois pergunta-se, mas você não tinha plano de segurança? Não. E, como diriam os ingleses, so what? É inconsequente. E, portanto, não temos um regime sancionatório, em primeiro lugar. Temos eu não sei como é que lhe chamo, não é desleixo certamente, mas uma falta de conhecimento enorme das entidades gestoras para as obrigações e para a importância que estas coisas têm. E não temos um setor alerta para... O João Belo deu os números pela positiva, disse quantos é que tinham, mas eu vou dizer quantos é que não têm. No caso dos planos de contingência, 185 entidades de 218 não têm um plano de contingência. A SAR pede estes planos regularmente às entidades gestoras, os planos de segurança e os planos de contingência. Seguramente que os pede porque entende que são necessários e são importantes. Não é grave esta situação aqui descrita? Estes assuntos que têm aqui sido discutidos e muitas vezes têm sido aqui discutido neste podcast, o facto da ERSAR, enquanto regulador, ter os seus poderes sancionatórios muito diminuídos. E, portanto, desse ponto de vista, isso cria-nos algumas dificuldades, as tais inconsequências que o Diogo acabou de referir. Antes de entrarmos por aí, era importante clarificarmos aqui 2 ou 3 conceitos. O Plano de Segurança da Água, como foi dito, a gênese dele é a qualidade da água, é a proteção da qualidade da água. Ele deriva de umas diretrizes da Organização Mundial de Saúde que começaram em 2003 e que nós, logo em 2006, 2007, produzimos um guia técnico e estamos a falar do Plano de Segurança da Água para proteger a qualidade da água. A língua portuguesa, com toda a sua riqueza, tem só uma palavra para este aspecto, que é segurança. Os ingleses têm safety e security. E nós, quando eles têm muito menos palavras do que nós. Têm muito menos palavras do que nós, exatamente. Mas este é um caso que nos cria alguma confusão, porque depois o plano de segurança que vem referido no 194 de 2009 não é o mesmo plano de segurança que vem referido depois no 69 de 2023. Estamos a falar de coisas diferentes. E, portanto, nós temos que dividir a segurança no safety e no security. O safety é, essencialmente, a qualidade do produto. O security é a proteção do sistema de abastecimento relativamente a acidentes ou incidentes. Sendo que acidente, como a própria palavra diz, é algo que é inesperado e que ninguém estava à espera que acontecesse. Está nos planos de segurança também. Essa vertente pode estar nos planos de segurança da água, mas não são o foco do plano de segurança da água. Existem um conjunto de planos e algumas entidades gestoras fazem. Existe um conjunto... Esse esclarecimento foi muito importante. Mas eu perguntava, são graves ou não são graves estes dados? Na perspectiva da ERSAR. É importante, e nós começámos por dizer isto nesta nossa intervenção, é muito importante que o planeamento seja feito. É muito importante que a prevenção, que a preparação da resposta seja feita. Mas também não podemos negligenciar outro aspecto que tem sido subejamente discutido neste setor. E os problemas, nós entendemos que os problemas têm que ser vistos na causa e não nas consequências. É que estamos a falar de um setor extremamente atomizado, em que a maioria destas entidades gestoras que o Diogo referiu, estas 185,
são entidades gestoras que não têm como único foco da sua atividade o abastecimento de água, por exemplo. E, portanto, a questão da profissionalização do setor da água é uma questão muito importante. Mas isto é uma realidade que é assim desde há décadas. Mas é uma realidade que, sendo uma realidade estrutural e não conjuntural, sendo uma realidade estrutural, ela tem consequências. Porque isto significa que tem que, quer um município que sirva 3.000 habitantes, quer um município que sirva 500.000 de habitantes, tem que ter exatamente as mesmas regras para cumprir. E é manifestamente mais complicado ao município que tem 3.000 habitantes cumprir todas as regras do que ao município que tem 500.000 habitantes, apesar da complexidade ser maior. E, portanto, este aspecto é um aspecto muito relevante. Agora, aquilo que, e nesse âmbito que nós estamos aqui, aquilo que a Comissão de Planeamento e Emergência de Águas e Resíduos vai fazer relativamente a isso é, numa primeira fase, a identificação das infraestruturas críticas, aquelas que têm que ser protegidas no âmbito do Decreto-Lei 22 de 2025 e que está neste momento o setor da água a ser sujeito a uma avaliação nacional do risco pelo Sistema de Segurança Interna e, portanto, a definição das infraestruturas críticas e das entidades críticas, esse é um aspecto muito relevante. E depois, a Comissão de Planeamento e Emergência tem esta obrigação de preparar o setor, e é isso que nós estamos a fazer, preparar o setor para dar resposta a estas situações. E deixem-me-vos, não é nenhuma inconfidência, eu tive a sorte de estar num sítio onde tudo aconteceu, no CCON da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E eu reitero aquilo que comecei por dizer. Aquilo que eu vi foram 30 entidades à volta de uma mesa, todas empenhadas em resolver os problemas, nenhuma a reclamar os seus direitos, todas empenhadas em resolver os problemas que eram problemas comuns. Eu vi a GNR preocupada em mandar todos os batedores para a rua porque era preciso criar corredores para os caminhões externos com combustível avançarem porque o trânsito ficou caótico. Eu vi a redes preocupada em repor a energia o mais depressa possível. Eu vi a Proteção Civil preocupada em encontrar geradores para as situações mais complicadas. Eu vi as entidades ligadas aos combustíveis preocupados em garantir que os depósitos onde existiam geradores, que os depósitos de combustível eram abastecidos para os hospitais continuarem a funcionar. E, portanto, do ponto de vista da resposta, e eu acho que isso é muito importante salientar, é verdade... A mobilização lá no momento. Exatamente. Mas, atenção, o evento durou pouco tempo, mas também porque a resposta foi rápida. Porque se a resposta não fosse o que foi... A resposta não foi rápida. Do ponto de vista de energia, não foi mesmo rápida. Não estou a falar do setor da água, não desconheço qual foi a resposta. Do ponto de vista energético, foi muito lenta. Foi das mais rápidas que as... Eu acho que é perfeitamente Isto tem sido dito. Foi das mais rápidas de que a registro. Muito mais rápida que o último apagão em Itália, muito mais rápida que o apagão no Texas. Não houve nenhum dano físico. Não houve nenhum dano físico, e aquilo que eu tenho ouvido de especialistas nesta área é que o problema devia ter sido resolvido muito mais rapidamente. Eu não vou discutir ainda isso. Na ordem dos engenheiros, talvez lá, isso foi dito. Nessa parte já lá não estava. Mas já não estava. Nessa parte já lá não estava, mas dito. É muito fácil dizer que devia ter sido dito mais depressa. Por mim também era em 5 minutos. Mas isto é outra conversa. Vamos continuar e vamos agora para o Índice de Segurança e Resiliência. Já agora deixe-me só acrescentar. Há entidades gestoras que têm inclusivamente bombas de gasolina, diesel, nas suas instalações. Poucas. Mas existem. Sim, senhor. Índice de Segurança e Resiliência. Este é um índice importante e relevante, recente, muito fresco, que a ERSAR lançou, é um índice recente, 2023, foi também publicado em fevereiro de 2024. Este índice tem como objetivo avaliar vários e diversos aspectos considerados essenciais para a segurança e resiliência do serviço de abastecimento de água. É o que se pretende. Eu vou explicar como é que isto funciona. O índice é determinado através da soma ponderada de cada aspecto, portanto, significa que há muitos aspectos que são aqui tomados em conta, gestão de risco, comunicação, segurança de instalações, de infraestruturas, segurança do produto, cibersegurança, contingência. Portanto, há uma panóplia de aspectos que são aqui considerados. Sendo atribuído um número pré-definido a cada questão, podendo o total variar entre 0 a 200 pontos. Ora bem, mais uma vez a lente do Jornal Água e Ambiente, dos 30.000 habitantes, o que é que se pode concluir? Temos 63 entidades públicas, ex-públicas, isto aqui para
o meu amigo João Pedro Matos Frantos, tem em média um índice de segurança e de resiliência de 75 pontos. O que é que significa? Eu que achava que eram os privados que não cuidavam da segurança, que só pensavam no lucro, parece que não é assim. Ou seja, os públicos têm 75 pontos, têm nota negativa se considerarmos os 200. Depois, as 3 entidades onde há uma parceria pública ou privada, curiosamente, já têm 121 pontos. E depois, as 16 entidades gestoras privadas que abastecem populações com mais de 30 mil habitantes têm em média um índice de segurança e resiliência de 179 pontos. Ou seja, isto é uma brincadeira, mas é um facto. Os privados preocupam-se mais com a segurança do que os públicos, que é uma coisa que... E tiveram melhores resultados, João? É porque isso é aquilo que nós não sabemos. Estamos a falar de segurança. Está bem. Do índice de resiliência da ERSAR. E quando houve o apagão tiveram melhores resultados, se calhar tiveram. Não sei. É de esperar que tenham é uma questão pertinente, não faço, é questão. Posso dizer, não faço a mínima ideia, porque eu não tenho dados sobre não temos dados sobre isso. Agora, neste índice de segurança e resiliência da ERSAR, os privados deixam a léguas o público. Aliás, a mim admira porque qualquer entidade, eu tenho-as como todas responsáveis, e a questão da segurança eu diria que é um bem maior. Mas, curiosamente, são os privados que fazem isto certinho. Pelo menos a avaliar pelo índice de segurança e resiliência. A pergunta já está mais ou menos respondida ou não está? E o que é que se passa? É o setor público é relaxado, que é relapso? É o quê? Vamos responder? Não tenho, de facto, esta opinião, sendo que, obviamente, não posso fazer de conta que não conhecia estes números que o João acabaste de ler. Estes números obrigam certamente a uma reflexão. Mas eu confesso que não distinguiria o público do privado por esta matéria, talvez pelo público em que trabalhei ser um público que certamente, sem o saber, está bem classificado neste ranking que aqui está. Vamos lá ver. Atenção, eu friso, eu escolhi as entidades com mais de 30 mil habitantes. Muito bem, vamos lá ver. Eu acho que é muito complexo, num mundo cada vez mais eletrificado, nós podermos dormir descansados se não tivermos sistemas próprios. Nas histórias que foram aqui contadas e contadas muito bem, há uma que vale a pena ser contada e que é esta. Num incêndio em 2016, que nem foi grande ano de incêndios, grande foi em 2017, a da altura do Fórum das Águas de Oripai, vai dizer que a ETA de Levés estava sem eletricidade. Porque em 2 pequeníssimos incêndios que houve, há até uma redundância, portanto há 2 PTs, mas o acesso a ambos os PTs ardeu em 2 pequenos incêndios. E quando ligaram para os bombeiros em Gaia, para irem depressa apagar o incêndio, o que responderam foi que a ETA de Levés não fazia parte das infraestruturas críticas do Conselho e eles estavam a apagar uns fogos nos Carvalhos ou no Olival. Ou seja, não perceberam sequer que iam deixar de ter água para apagar o incêndio porque aquela infraestrutura não estava registada como infraestrutura crítica. Portanto, há de facto aqui muita coisa para fazer. Nós não temos, portugueses, uma cultura de segurança. Não a temos. Não a temos mesmo. Não a temos individualmente e é óbvio que isso tem reflexos institucionais. E quando as instituições querem tê-las, acabam por ter aqui algumas posições de choque. Os números, eu lembro muito bem da lei de 2019, sei muito bem quem também é responsável por ela, e eu não consigo olhar, ao contrário do João, que diz estes malandros que não fizeram, aquilo que eu pensei é assim, eu fiz mal de certeza absoluta, porque não consegui ir suficientemente além no convencimento das pessoas. Quer dizer, se 180 em 200 falharam, a culpa não pode ser dos 180, desculpem lá. Claro que há de alguns será, há sempre relapsos em todo lado, mas de facto as regras que foram ditadas foram regras um bocadinho, se calhar, para norueguês e não para português, e portanto nós temos de fazer essa mesma adaptação, seja do lado da sensibilização, do acompanhamento e tudo mais. E esse papel também é pedido à ERSAR. A ERSAR queixa-se muito de não ter regime sancionatório e tem toda a razão. Mas se calhar, quando o site está em cima, pode fazer aqui um trabalho de maior sensibilização das pessoas para fazerem o que fazem. Muito bem. Diogo? Bom, eu trabalhei, fui presidente de 10 empresas, de entidades gestoras, 10. E acho que a diferença não está tanto no público e no privado, está no profissionalismo e na falta do profissionalismo. Há entidades públicas muito profissionais e as entidades privadas são generalizadamente muito profissionais. Eu lembro-me de ter planos de contingência. Eu fui administrador muito cedo. Eu digo isto porque há pessoas que aquilo que eu vou dizer não lhes diz nada. O meu primeiro plano de contingência foi para o bug do milénio, porque os sistemas estavam preparados para ir até 1999 e ninguém sabia o que é que ia acontecer aos sistemas informáticos quando passássemos a barreira do 2000.
se íamos continuar a conseguir ter os clientes registados da mesma maneira, as faturas registadas da mesma maneira, etc. Depois tive um plano de contingência para o anthrax, na crise do anthrax. Depois tive um plano de contingência da legionela, curiosamente anterior ao drama da legionela em Vila Franca de Xira. E, portanto, isto para dizer que há uma cultura que falha para Portugal, mas que os privados têm a certeza que não podem falhar. Porque são mortos no dia seguinte se for um privado a falhar. Muito bem. Deixe-me só acrescentar. O problema do índice de segurança leva-nos mais longe, precisamente porque ele tem uma série de fatores. Há 35 entidades gestoras que pontuam 0 em 200 pontos. Portanto, naquele conjunto de fatores, têm 0, ok? Provavelmente porque, não porque tenham aquilo mal feito, é porque vai só o fator A não tem, o fator B não tem, o fator C não tem, o fator D não tem. Está a ver? E, portanto, eu acho que o apagão é de facto uma necessidade de abrir os olhos e de melhorar isto. E não pode ser para 2027, 2028 e 2029, porque nós não estamos livres. Que não apareça outra situação inesperada entre o dia 2 e 2020. Eu queria, em menos de meio minuto, acompanhar aquilo que o Diogo diz quando ele fala na diferença entre o falhanço do privado e a falhança do público, e que eu costumo dar relativamente à aviação. Quando cair um avião da Lufthansa, oxalá nunca aconteça cair um avião da Lufthansa. Quando cair um avião da Ryanair, cai a Ryanair toda. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Tudo isso e mais. A mesma questão. Mas gostava aqui a estes dados. Gostava de sublinhar. Bom, os dados. Estamos a ficar a aproximar-nos do nosso tempo. A estatística tem um problema. Os números são muito frios e escondem as realidades muitas vezes. Deu aí os dados que estão corretos. Eu posso dar os dados da seguinte maneira. O índice de segurança e resiliência, além de ser um índice novo, é um índice de perfil e é um índice que está a ser estudado. Nós, com os resultados, estamos a estudar e vamos aperfeiçoá-lo. No abastecimento de água, a média da alta são 180 em 200. A média da baixa são 110. Portanto, são resultados que, eu diria que na alta, excelentes, na baixa, são resultados médios, suficientes. Nas águas residuais, temos 158 a média da alta, que é um resultado bom, é um aluno que leva 16 no exame e, portanto, parece-me uma boa nota. Na baixa, de facto, estamos com nota negativa com 67. E, portanto, o setor é importante olhar para essas 35 entidades que o Diogo referiu e que diz que tem 0. Quem é que são essas entidades? E porquê que têm 0? Não é certamente por incompetência. Nós temos que ver que entidades são e quais são as razões que estão por trás desse 0. Porque muitas vezes, vamos bater outra vez no mesmo, é a dificuldade de dar cumprimento a um leque de obrigações legais numa entidade que é multifacetada e que tem que cumprir diversas funções e que muitas vezes estão concentradas, eu não vou dizer num departamento, estão concentradas num Mas atenção, ter 0 é não pontuar em nenhum dos fatores. Sem dúvida. Me leva a crer da inexistência, porque quer dizer, pontuaria sempre qualquer coisa se tivesse, não era? Planeamento. Eu recordo que os 4 fatores que nós avaliamos nesse índice são a governança e a operacionalização da segurança, a gestão do risco, a comunicação e a existência de planos. Portanto, tudo isto obriga a um trabalho de casa. São coisas que obrigam a um trabalho de casa que muitas vezes as entidades que estão mais frágeis do ponto de vista de recursos humanos, não do ponto de vista do conhecimento técnico, mas do ponto de vista dos recursos humanos que têm disponíveis, têm dificuldade em operacionalizar isto. Depois, outra nota que é muito importante. As datas que o Diogo refere, 2026, 27, 28, atenção que essas datas são datas que decorrem da diretiva e é a primeira vez que a diretiva da qualidade da água obriga a que a gestão do risco seja alargada da origem até à torneira e essas são as datas transitórias para se fazerem as avaliações, a gestão do risco, avaliações e gestão do risco de 3 componentes. A primeira componente, as captações, a segunda componente, os sistemas de distribuição e a terceira componente, as redes perdiais. E isto tem que ser um trabalho em cadeia, porque nós não podemos fazer uma avaliação e gestão do risco de uma rede perdial sem conhecer o que foi feito para montante. E, portanto, daí este aspecto. E depois sublinhar mais 2 coisas que aqui foram ditas e que eu acho que estamos todos de acordo.
Por um lado, a profissionalização, já falámos várias vezes aqui hoje e várias vezes neste podcast, a profissionalização do setor e a cultura de segurança. A cultura de segurança que referiu é um aspecto muito importante. Nós continuamos a sentir um orgulho enorme em fazer pequenas infrações no dia-a-dia. E, portanto, quando nós temos prazer em fazer pequenas infrações no nosso dia-a-dia, em passar na passadeira quando o semáforo está encarnado, em passar fora da passadeira quando ela está a 20 metros de distância. Esta cultura não se vai consubstanciar apenas nestas coisas pequenas. Ela depois é transposta para coisas mais importantes. E nós temos que criar, de facto, essa cultura de segurança, porque depois tudo o resto nasce a partir Ficaremos uns chatos, mas tem toda a razão. Mas é verdade. Deixe-me dar-lhe outro dado que eu acho que devia ser para amanhã. O relatório das conclusões do apagão está previsto para setembro de 2026. Dos relatórios. Sim. Mas isto é ignorância minha. Das empresas de transporte. O que é que não se sabe já e que se pode vir a saber entre o dia 2 e o dia de setembro de 2026? São outras questões. São outras questões importantes e muito relevantes. Mas isso é para o setor da energia. Porque é que se sabe só em 2026? Mas isso é uma associação de transportadores de energia. Espera que o Eletrão dê a volta. Não, então acho é política. Mas tudo é puxado para a frente. Claro. Estamos a chegar ao fim. Não sem colocar outra questão, que é a questão da ERSAR. A ERSAR está sem o seu site ainda hoje. O site foi abaixo, foi alvo de um ataque informático e continua em serviços mínimos o site da ERSAR. E o site da ERSAR é um site muito importante. É um site muito importante para as entidades gestoras, mas também é um site importante para os consumidores e para a própria comunicação social. E numa situação de crise, numa situação de emergência, numa situação de calamidade, tem seguramente um papel a desempenhar. Para além de que está lá muita informação sobre exatamente segurança e contingência e tudo isso. Não é tempo a mais para o site estar recuperado? Não está recuperado? Foi a primeira vez que tivemos esta situação e, de facto, está a demorar algum tempo. Mas é importante dar nota de que o site não está na sua plenitude, mas o portal da ERSAR está a funcionar a 100%. Ou seja, a interação com as entidades gestoras acontece. O meio de comunicação com as entidades gestoras está a funcionar em pleno. Tivemos, na altura, que fazer a prorrogação de alguns prazos, o que fizemos rapidamente pela indisponibilidade do portal, mas aquilo que era relevante, que era trazer o portal e toda a base de dados que suporta o portal outra vez para o ar, isso foi feito muito rapidamente e está a funcionar em pleno. Ou seja, do ponto de vista da comunicação do regulador com os regulados, do ponto de vista da implementação de todos os nossos mecanismos regulatórios, isso está tudo a funcionar em pleno. De facto, a nossa cara posterior, não só para as entidades gestoras, mas acima de tudo para o cidadão em geral, essa ainda vai precisar de algum tempo. Nós, mesmo antes deste ataque, nós já estávamos num processo de transição digital e, portanto, nós estamos neste momento num processo de transição digital e aquilo que vai surgir não será no curto prazo, mas no médio e no longo prazo vai acontecer uma transição digital dentro da ERSAR que vai, por um lado, permitir aumentar a nossa capacidade de comunicação com o setor e com o cidadão, mas também tornar-nos mais robustos nestas questões. Agora, tínhamos noção de que este tipo de eventos é um bocadinho como o terremoto aqui em Lisboa. Nós não sabemos quando é que vai acontecer, mas vai acontecer. Não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. E os ataques é exatamente a mesma coisa. Ninguém está livre deste tipo de situações. João Pedro, a ERSAR precisa de um plano de contingência em matéria informática? Vamos lá ver. Como todas as entidades que gerem informação que é sensível, vamos lá ver. A ideia que eu tenho, ou o que eu sei, é que há hackers que fazem estas coisas regularmente a qualquer instituição, que se calhar quem fez isto nem sabe quem é ERSAR. Nem sabe quem é ERSAR. Não há necessariamente aqui uma má vontade, uma vontade de prejudicar alguém, uma instituição. Há gente, infelizmente, há gente que faz estas coisas e, obviamente, que as instituições têm que ter a certeza de que conseguem
conseguem resistir a estes ataques, que conseguem repor rapidamente os seus sistemas quando eles acontecem. Percebo que a Airstar, pela explicação que está a ser dada, tenha começado por fazer para dentro, não é? E se preocupe menos com fazer para fora, porque também não é uma entidade propriamente que faça como um dos cidadãos vai à procura de informação. Claro. Tenho pena de Airstar por isso ter acontecido. Acho que nunca haverá sistemas que estão completamente invioláveis, porque há, de facto, gente muito talentosa olha, o talentados pode disparar. Muito bem, Diogo. Sim, os ciberataques é uma questão do quando, não uma questão do se vai acontecer, é do quando. E isto tem dois níveis. Tem um nível que pode-se ficar por um site, que até foi o caso da Airstar, mas tem um nível em que pode ir às bases de dados. E esse é o que preocupa o setor, porque estes setores têm os dados todos dos clientes, nomes, moradas, números, aquilo que no nosso regime de proteção de dados se dá imenso valor, tem os dados das dívidas dos clientes, dos consumos dos clientes e portanto, enquanto estes ciberataques, e não estou a dizer que o da Airstar não foi grave de certeza, senão já estava resolvido. O que estou a dizer e que sei é que no da Airstar não houve um ataque às bases de dados, ok? Portanto, há uma camada que é esta camada do site, mas por trás estão os portais e os dados das entidades e dos clientes. Uma coisa é o regulador, que tem, enfim, os dados que lhe são reportados pelas entidades. Outras são as entidades e é que preocupa muito. Portanto, se a Airstar está com um problema e devia, como disse, e bem, ter um plano de contingência claro. Para este tipo de situações, também é verdade que o problema, embora tenha sido grave, não foi às bases de dados. Mas imagine-se problemas destes numa entidade gestora em que são as próprias bases de dados que podem ser atacadas. E, portanto, nós vivemos numa época em que a capacidade de isolar este problema e pôr tudo live, como se diz na gíria, tem de ser muito rápida. Isso vê-se nos Facebooks, nas redes X, etc. Quando são atacadas, os ataques duram 2 horas, 3 horas, 4 horas. Porquê? Porque eles têm essa capacidade de ir ao vivo outra vez. Esse é que é o grande problema. Estarão as bases de dados generalizadamente bem protegidas ou, mais uma vez, não há planos de contingência para proteger estes ataques? Muito bem. Vamos então agora para a parte final, rápida, que é a nomeação, as duas coisas ao mesmo tempo, da decisão e da personalidade do mês. As duas ao mesmo tempo? As duas ao mesmo tempo. Mas não tem nada a ver com a outra. A personalidade da semana, para mim, do mês, chama-se João Belo, é o diretor deste jornal. Apesar de hoje praticamente não nos ter deixado falar, não é? Praticamente não nos deixou falar, mas foi uma exceção, lá está. Claro. Foi um pequeno apagão. E por isso é que o que importa aqui é, de facto, a resiliência da Água e Ambiente, o seu diretor, e a oportunidade dos assuntos. É, de facto, invulgar, não é estar tanto tempo a fazer estas coisas, é ser capaz de estar sempre a desafiar. E eu acho que o programa de hoje foi mesmo um programa de um belíssimo desafio, meu caro João, que lançaste a ti próprio, que lançaste a nós. Para mim, és a personalidade do mês. Muito obrigado. A razão, a decisão do mês é uma razão, em minha opinião, desastrosa. Uma decisão desastrosa por parte do Governo, particularmente do Sr. Ministro da Agricultura, que pediu para atrasar a entrada em funcionamento da Lei Europeia da Desflorestação. Isto para além de, obviamente, perturbar gravemente aquilo que é a recarga de recursos hídricos mundo fora, é a confirmação de que o governo português nestas matérias deixou de ser dos mais progressistas da Europa para ser daqueles que está mais desfasado daquilo que a ciência lhe exige. E isso, em meu entender, é muito negativo e é grave. Muito bem. Diogo. Antes de mais, parabéns. Esta nomeação? Claro. Foi difícil. É merecida e eu tenho de subscrever. Mas a minha entidade peço desculpa, a personalidade, na realidade é uma entidade, é o Jornal Sol. Foi o único, tanto quanto sei, que apanhou a perspectiva do apagão na lógica do abastecimento de água. Fez uma reportagem para o público em geral, não é? Para o nosso setor, estamos habituados a falar destas coisas, em que vem apanhar e desenvolve uma notícia
dos municípios que foram mais afetados, como é que responderam, o que é que as entidades gestoras fazem nestas situações e como é que atuam. É uma boa reportagem, foi no dia 23, portanto, é o sol desta semana ainda. É para mim que vai a personalidade. Bem. A entidade... A decisão do mês. A decisão. Essa entidade. Sim, são exatamente. São outra vez entidades, são as entidades gestoras na lógica do apagão. De facto, numa situação completamente inesperada, conseguiram, apesar de tudo o que nós dissemos aqui, e da Nossa Senhora de Fátima, inclusive, conseguiram. Também tinha direito a ser personalidade do mês, por acaso. Pelos próprios. Exatamente. Conseguiram responder massivamente a uma situação em que se via a olhos vistos os reservatórios a descer. Okay? Muito bem. E, portanto, mais uma vez, a Nossa Senhora tem aqui um papel, porque eles não chegaram ao fundo, mas muito próximo. Nossa Senhora e as entidades gestoras. Dr. Chimas, por favor. Bom, eu tenho que me associar a dar-lhes parabéns também por esta nomeação. Muito obrigado. Mas, e porque eu sei que há repetições, mas a minha repetição é numa categoria diferente. Para mim, a personalidade do mês são todos os operacionais do setor da água pela sua resposta ao apagão, junto-me ao Diogo, neste apoio, porque realmente foram inexcedíveis no seu trabalho e eu tive a oportunidade de perceber isso no contacto direto. Relativamente à decisão do mês, eu não sei se ela vai ser ainda este mês, mas é muito próxima e é a Estratégia Europeia para a Resiliência da Água, que está muito próxima de ser aprovada. A comissária Jessica Roswell já deu nota disso. Ela ontem publicou nas suas redes sociais que está por dias a publicação da Estratégia Europeia para a Resiliência da Água. Nada de uma seca chegar ao norte da Europa. É verdade, é verdade. Muito e, bem. portanto, muito bem. É muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Foi assim o nosso podcast. Que tema poderíamos ter escolhido que não a questão da segurança, um tema central, fundamental, talvez o mais importante de todos para o setor da água. E esperemos nós que haja um antes e depois do apagão em matéria de segurança do setor da água. Muito obrigado. O podcast sobre água do jornal Água e Ambiente, do mês de maio, é patrocinado pela Indaqua.